Bom, vamos então para a aula 2. Agora a gente vai começar a parte de programação também, depois de ter a ideia básica de circuito e lógica simples de circuito da aula inicial. Aqui a gente tem a pasta de aulas práticas. Aqui tem a aula prática 2. Então, o que a gente pretende fazer agora? Objetivos, componentes. A gente vai fazer a primeira experiência aqui usando o Arduino. Um botão simples para ligar o LED através do Arduino. Nesse ponto, sem programar ainda, só usando ele como fonte. Segundo sim, nós vamos começar a programar. Fazer uma chave simples com entrada e saída. No terceiro experimento, a gente vai fazer uma ligação em série aqui dos dois botões. Como a gente fez na aula 1, agora nós vamos fazer só que programando. Depois, no último experimento, a gente vai usar um buzzer para não ficar só no LED, ligando e desligando o LED, mas sim fazer barulho, precisa mudar um pouco. Então, inicialmente, o que teria que ver? Conforme eu falei na primeira aula, esse material aqui de eletricidade eletrônica básica seria muito importante ler também, se não foi lido antes. Agora teria que ser. Isso aqui é a base para entender a lógica de circuito, a lógica de sinais. Aqui fala também de entradas analógica digital, entradas e saídas. Tudo isso vai ser usado agora na programação. Questão de portas também. Então esse é um texto principal, primordial para essa aula. E o segundo texto, que agora sim tem que ver, bom dar uma lida também, conceitos de programação básica do Arduino. Esse material aqui ensina como baixar o software do Arduino, aqui direto do site do Arduino. É um software livre, que é o software usado para programar, desenvolver os arquivos do Arduino, os programas, que é esse aqui. Depois nós vamos chegar nele. Mas voltando aqui. Aqui também tem várias... Tudo que é mais ou menos importante, básico para entender o Arduino, para conhecer ele, para começar a mexer. Então, antes de fazer essa aula, é primordial dar uma lida nisso aqui. Como o outro vídeo, provavelmente aqui também vai ter um vídeo sobre isso, mas eu ainda não fiz ele. Então, por enquanto, é bom dar uma lida. Aqui tem as linhas de código base, que vai ser bem útil para todas as aulas que a gente vai fazer nesse projeto. Aqui está mais ou menos tudo, vamos dizer, resumido. E depois a gente vai, durante o projeto, a gente vai explicar linha por linha, né? Eu vou dar um exemplo aqui, nessa aula, como é que está estruturada. Aqui a gente tem o circuito. E depois a gente tem o código, linha por linha detalhado, o que cada linha quer dizer, qual é a função desse código, né? Além disso, a gente colocou aqui também nas aulas práticas, tem os códigos do Arduino. Isso aqui vai ajudar bastante também, se quiser baixar, em vez de escrever linha por linha a partir daqui, né? Então, resumindo, aqui é a aula 2, por exemplo. Experiência 2. O código dele está aqui. Aula 2, experiência 2. Aula 2, experiência 3. Aula 2, experiência 3. Aqui, aula 2, experiência 4. Aula 2, experiência 4. Então, esse código aqui está naquele arquivo, que é o arquivo do Arduino mesmo. Pode ser usado ele. Vai baixar exatamente isso aqui. Então, o que mais que eu posso dizer? Objetivos da aula.
Apresentar os componentes do kit intermediário. Iniciar a programação básica do Arduino. Colocar em prática os conceitos de entradas e saídas. E também de sinal digital. A gente não vai falar de analógico ainda. Aqui tem a posição dos pinos do Arduino, o que é analógico, o que é digital, o que é a alimentação dele. Então, tendo uma boa lida aqui, já dá para ter uma boa ideia do que é o Arduino e como se trabalha com ele. Então, na primeira experiência, o que a gente vai fazer? Ligar o Arduino pelo cabo conectado ao computador aqui. Isso vai ser a alimentação dele. Como a gente não tem uma potência maior de motores, coisas assim, precisando, só a alimentação do computador já é suficiente. E nessa primeira experiência, a gente simplesmente vai usar ele como uma fonte, como se ele fosse a bateria. Aqui a gente tem conexão de 5 volts, que a gente vai alimentar o circuito. O zero dele, né, o ground, vem aqui para o negativo. Então a gente vai botar uma chave simples e um LED. Como se fosse o circuito da primeira experiência, da primeira aula. Porém, em vez de alimentar ele com bateria, nós vamos usar o Arduino para alimentar ele. Só isso. Então vamos lá, experiência 1. O Arduino está conectado ao computador. Simplesmente para alimentar ele, não vamos programar nada. Aqui tem alimentação de circuito com positivo e negativo, saída dos 5 volts do Arduino aqui. Então, aqui a gente tem um botão, o LED e o resistor do LED. Então, simplesmente o Arduino só está alimentando esse circuito para ligar o LED ou não. Então, conforme o primeira aula, o que tem que lembrar aqui? O LED tem polaridade, a perna maior do lado de alimentação dele, né, positivo. Outra coisa que é importante aqui, esse circuito está um pouco diferente daquele circuito da aula, mas não muda nada se isso aqui está na linha 4, na linha 5, na linha 10. Se o LED tivesse nessa perna aqui, tivesse aqui, também não ia mudar nada. Então, tem que ter noção disso, que na montagem do circuito não muda muito. Agora, no Arduino muda. Se tiver a entrada 7 do Arduino eu colocar na entrada 8, com certeza dá tudo errado, né? Na experiência 2, a gente vai usar o mesmo botão aqui, mesmo LED, porém agora vamos usar entradas e saídas do Arduino, ou seja, esse fio verde vai entrar no pino 8, ele vai ser considerado uma entrada. E o amarelo vai entrar no pino 3, vai ser usado para saída, vai ser configurado como saída para ligar o LED, ou seja, quando a gente clicar o botão, vai ser uma entrada no Arduino, ele vai reconhecer que foi dado sinal, vai mandar acionar a saída 3, ligando o LED. Então, o que tem de importante aqui? Comenta aqui embaixo. A questão de resistor. Aqui tem um resistor, que é o mesmo do circuito da aula 1, para a questão do LED. Aqui a gente tem um outro, que ele é usado como um filtro para garantir que qualquer interferência, qualquer mínima voltagem que tiver nesse botão, o Arduino reconheça ele como vamos dizer, uma falsa entrada. Então isso aqui aterra ele e só vai realmente reconhecer quando o botão realmente estiver acionado. Então essa é a função desse segundo resistor. O que a gente vai fazer? Aqui tem o código dele. A gente cria uma variável, indica para o Arduino o que é a entrada e o que é a saída. Por exemplo, aqui a 3 é a saída e a 8 é a entrada.
Aqui em verde tem os comentários de cada comando que é. Ele vai ler a entrada 8 e vai fazer a condição. Se a entrada 8, que vem a variável A, estiver alta, que seria o ligado, né, 5 volts, manda a saída 3 ligar, ou seja, manda 5 volts para a saída 3. Caso contrário, desliga a saída 3. Ou seja, se acionar o botão aqui e ele receber os 5 volts do botão, ele vai mandar 5 volts na saída, vai acabar ligando o LED. Essa é a lógica. Outra coisa, aqui a gente coloca um temporizador, simplesmente para ele ficar 5 segundos ligado, depois disso ele vai acabar desligando. Esse delay aqui. Experimento 2, então. A gente alterou agora o circuito para colocar entradas e saídas. Aí sim, agora entra a programação. Aqui tem a entrada 8, que vai vir em sinal desse botão. E aqui a saída 3, que vai ser usada para ligar o LED. Aqui tem um resistor do LED, que é de 220, e aqui tem um resistor de 10K, que é para o botão. Isso que eu deixei claro na aula escrita no doc, a função desse resistor, ele é um aterramento. Então o que esse circuito faz? Ele simplesmente reconhece a entrada quando o botão for acionado, liga a saída 3 para ligar o LED durante 5 segundos. Depois ele aguarda 5 segundos e desliga o LED. Só isso. No experimento 3, a gente vai colocar mais um botão aqui e vamos simular o que a gente fez na aula 1, porém agora com Arduino, ou seja, duas entradas em série. Para acender esse LED a gente tem que ter os dois botões acionados. Se tiver só um, ele não vai ligar. Então a gente cria mais um botão aqui na entrada 7. A gente configura o pino 7 como entrada também. Cria uma nova variável. Manda ele ler o 7 e o 8, que são as duas entradas dos botões, né? E altera a condição dele para que, além da entrada 8 anterior, a entrada 7 também tem que estar alta. Então é basicamente a mesma linha de código do anterior. A gente só está mandando ele ler uma entrada a mais e adicionando uma condição a mais aqui. Então a próxima experiência a gente está somando um botão e vai funcionar como se fosse na aula inaugural lá, a aula 1, com dois botões em série. Então ele só pode ligar o LED se tiver os dois botões acionados ao mesmo tempo. O novo botão virou entrada 7. Então tentar independente. Ele vai ficar os 5 segundos e vai desligar. Isso é a ligação em série, porém com a lógica no Arduino, né? No experimento 4, então, a gente vai colocar o buzzer ao invés do LED. Vai trocar simplesmente aqui, vai manter a saída 3. E vai variar a frequência que ele está vibrando para variar o som. Então a gente só usa outro comando aqui na linha 13. Isso aqui é o que vai fazer variar a frequência para variar o som. Então tem que só lembrar que o buzzer ele tem polaridade, ele tem o sinal positivo na face superior dele. Só tem que cuidar isso para não inverter. O que tem de especial aqui também, a gente está usando a saída PWM,
que é essas que tem um símbolo a 3, a 9, a 10 e a 11, a 6 e a 5 também. Isso é uma saída especial que ele consegue variar a frequência como se ele estivesse variando a tensão na saída. Então tem aplicações que precisa usar saída PWM que só pode ser esses pinos. Agora então, a última experiência dessa aula, a gente colocou o buzzer no lugar do LED. Como eu falei, tem que conferir a polaridade dele, aqui tem o símbolo de mais, então ele tem que estar do lado do positivo. Aqui vem o negativo, vai direto para o terra, né? Então o que ele vai fazer? No momento que ele receber o sinal da entrada 8, ele vai acionar de acordo com o valor que está no Arduino, a frequência de vibração. Se a gente alterar o valor lá, o som vai mudar aqui, a frequência muda. Mais um detalhe aqui importante que ajuda, questão de resistores, a gente tem que medir a resistência dele. A gente pode usar o multímetro. Então, aqui tem a escala para resistência. Como eu sei que esse aqui é para ser perto de 10 kΩ, ele tem que estar sempre a escala acima dele, esse aqui está no 20. Então, aqui está a resistência dele. Agora eu vou voltar para o resistor do LED. Vou ter que mudar a escala dele. Ele é 200 kΩ, ou melhor, 200 ohm. Ou seja, eu baixei para no máximo 2000. Tá aqui ele. Então, às vezes é muito mais rápido, mais fácil medir ele com multímetro do que ficar pegando por tabela de cor, se o cara não tem prática.